A narrativa se desenrola em um cenário onde seres conhecidos como demônios são categorizados como entidades não humanas habitantes do inferno. Esses demônios são despachados com o intuito de desafiar toda a lógica e razão, avançando em direção a nosso mundo. É importante notar que esses demônios já causaram o caos na sociedade humana e, consequentemente, são agora considerados inimigos da humanidade. A história se inicia com o protagonista, Alto, que se vê compelido a convocar e estabelecer um contrato com um ser familiar na Academia de Magia. Após uma série de rejeições em suas tentativas anteriores, no primeiro ritual de invocação, ele depara-se com um antigo livro e decide utilizar o feitiço contido nele para invocar Vermeil, uma jovem demônio. Claro, como é típico das sucubus e das demonias, ela tenta beijá-lo para drenar sua mana, mas depois promete servi-lo como sinal de gratidão por tê-la libertado do cativeiro. Vermeil tenta flertar com Alto, mas ele a rejeita, forçando-a a vestir roupas apropriadas e a esconder seus chifres e cauda para passar despercebida entre os humanos. Em seguida, Alto a apresenta à classe como seu familiar, num ato que revela ciúmes não disfarçados. A amiga de infância de Alto, Lililium, demonstra ter um coração partido, o que leva Alto a desafiá-la para um duelo. Se Lililium vencer, Alto evitará qualquer relação com ela, mas se Alto sair vitorioso, Lililium se tornará sua serva e obedecerá às suas ordens. O familiar de Lililium lança um golpe poderoso que Alto esquiva com facilidade antes de usar magia para deixar Lililium em estado de choque. Agora, impulsionada pela derrota, Lily se encontra sob o comando de Alto, que instrui que ela se torne amiga de Vermeil. Mais tarde naquele dia, Vermeil sugere que Lily está apaixonada por Alto, mas ele não dá crédito às palavras dela, mantendo suas desconfianças. Alto começa a se sentir um pouco cético em relação a Vermeil. Em um momento, Vermeil beija Alto novamente, drenando sua energia, e afirma que deve continuar fazendo isso, caso contrário, ela desaparecerá. Isso deixa todos perplexos, e Alto a repreende por chamar tanta atenção. No entanto, Vermeil controla um dragão furioso que surge no horizonte, deixando todos atônitos. Alto a repreende por criar um espetáculo, mas ela demonstra domínio sobre o dragão com sua magia de cristal, surpreendendo a todos com sua capacidade de subjugar criaturas pré-históricas. No dia seguinte, Alto e Lilia encontram seus amigos Marques e Cheryl antes de receberem uma ligação do diretor da escola, que anuncia que os representantes da turma serão encarregados de recuperar uma flor de fada na floresta. A corrida pela flor das fadas começa, mas Marques fica inconsciente durante a corrida após ser atacado por uma planta carnívora, e Cheryl fica cuidando dele. Lilia toma uma poção de invisibilidade, enquanto os outros encontram um Cerberus guardando a flor. Eles conseguem recuperar suas roupas, mas a situação está longe de ser resolvida. Elas permanecem completamente ilesas, então ela é obrigada a lançá-los para longe. Parece que esse espetáculo continua encontrando maneiras de despir as mulheres. Isso ocorre porque uma das cabeças do Cerberus funcionava corretamente e conseguiu detectar as roupas de Alto e Vermeil. Decidiram que era necessário derrubar essa cabeça, o que fizeram com sucesso. Assim, Lilia conseguiu obter a flor. No entanto, sua invisibilidade desapareceu, o que foi uma surpresa inesperada. Ela deixou cair a flor de vergonha, e isso causou uma explosão. Os outros parabenizaram Cheryl, já que ela ganhou a posição de representante de turma pela primeira vez. Vermeil aprecia a comida contemporânea dos Dragon Riders, e todos conversam sobre Chris, que faz parte desse grupo. Vermeil causou um tumulto ao entrar no vestiário masculino depois de Alto, pois estava determinada a segui-lo, mesmo que isso significasse entrar em um lugar tão impróprio. Isso demonstrou seu comprometimento. Mais tarde, Vermeil tentou seduzir Alto novamente, quando ele estava no chuveiro. Isso ocorreu porque Rex perdeu para Alto e seu familiar era um dinossauro em vez de um dragão. Chris venceu Alto e o expulsou dos Dragon Riders. Alto desafiou Chris para um duelo, chateado ao descobrir o que aconteceu após aceitar a convocação de Chris. A mana de seu dragão foi amplificada por Chris, que era voltado para homens. Contudo, os feitiços de fogo lançados por Chris revelaram-se suficientemente potentes para romper as estruturas de cristal e causar danos ao aparato defensivo de Vermeil, que tentava bloquear os ataques. Chris elevou-se aos céus montada em seu dragão, proclamando que todas as outras criaturas, inclusive os dinossauros, eram inferiores, e que os dragões reinavam como os seres supremos. Nesse momento, Alto recebeu um reforço adicional de Vermeil, que estava decidida a desafiar Chris. Juntos, eles criaram uma gigantesca estrutura de cristal a partir do ar rarefeito,
usando-a como um escudo. Graças a esse plano, Alto e Vermelho conseguiram saltar em direção a Cris e derrotá-la com uma faca de cristal, garantindo a vitória na batalha. Lilia demonstrou um ciúme genuíno em relação ao sucesso de Alto com as mulheres, mas durante as festividades da vitória, o professor Obsidiana aconselhou Alto a não subestimar as batalhas futuras. Cris pediu desculpas a Rex e assumiu suas próprias responsabilidades, surpreendendo a todos, uma vez que se esperava que ela permanecesse arrogante. Alto proibiu Vermelho de beijá-lo, mas ela confessou seu amor em uma tentativa posterior de conquistá-lo. O professor Obsidiana explicou que apenas os demônios desejam a energia mana dos humanos quando Alto perguntou sobre romances entre demônios e humanos. Enquanto isso, agora vemos o professor Obsidiana seduzindo uma aluna chamada Emabilene. Parece que todos na academia desejam essa situação. Após conquistá-la, ele a injetou com algo e partiu. O conselho estudantil está debatendo se Emma é a terceira aluna a ser agredida após ter sido resgatada. No entanto, uma tarefa peculiar foi atribuída à classe, envolvendo a elaboração de relatórios sobre seus familiares. Alto, de forma relutante, aceitou a missão e tomou medidas para tirar as medidas corporais masculinas dos familiares. Isso levou a confiar suas roupas a Cheryl para a execução da tarefa. Enquanto isso, Lilia, alimentada pela inveja, recorreu a uma poção de invisibilidade para espiar. Alto registrou as preferências de Vermelho em seu relatório, mas, para surpresa dele, Vermelho também o incluiu em seu relatório. Durante esse tempo, foi revelado que Cris e seu dragão foram atacados por um familiar chamado Rex, que aparentava estar sob a influência de algo misterioso. Em um flashback, descobrimos que Cris ajudou Rex a chocar seu dinossauro, acreditando erroneamente que era um ovo de dragão. Isso resultou em uma humilhação pública para Alto, com Rex exibindo adoração por Cris. Posteriormente, o irmão de Rex pediu ajuda a Cris, alegando que ela suportaria os feitiços de fogo de Rex, que estavam causando transformações em seus corpos. Rex declarou seu desejo de se vingar de Cris, bem como de Alto e Vermelho. No hospital, Cris mantinha um olhar vigilante sobre Rex. Vermelho saiu de lá enquanto um teste estava prestes a começar, deixando Lilia radiante com a oportunidade de estudar com Alto, algo que ela parecia esperar há muito tempo. Nesse ínterim, quando Vermelho e Obsidiana se encontraram pela primeira vez, ela o informou que ele era o responsável pelos ataques aos estudantes. Ela implorou para que ele parasse e, após injetá-la com algo doloroso, Obsidiana a conduziu para liberar uma energia obscura visível a todos. Helena, chefe do conselho estudantil, correu para a área. Entretanto, ela se deteve próxima a uma criatura obscura que Vermelho havia conjurado, transformando-a em um monstro indomável. Obsidiana se regozijou enquanto Alto se apressou até a cena. O monstro de Obsidiana mostrava uma notável capacidade de regeneração após cada ataque, e Helena estava lutando para controlá-lo. Obsidiana utilizou uma corrente mágica para envolver o pescoço do monstro, criando uma situação estranha. Ele revelou que estava atacando indivíduos e injetando neles essência demoníaca para transformá-los em demônios. No entanto, agora ele estava diante de um verdadeiro demônio, já que Alto e Lilia chegaram à cena. Alto interveio, protegendo Obsidiana, enquanto Vermelho quebrou a corrente e atacou o monstro, mas acabou ferida pelas garras do monstro. Ela avançou novamente em direção a Obsidiana com fúria, mas Alto a deteve, insistindo que ela não deveria matá-lo. Então, Obsidiana desmaiou, retornando ao seu estado natural. Alto cuidou de suas feridas e o curou. Obsidiana perdeu o controle e alegou que os demônios não deveriam ser capazes de se curar antes de injetar a mistura em seu próprio corpo, transformando-se em uma figura demoníaca horrenda e ameaçando matar todos. No entanto, ele estava apenas exagerando, pois foi facilmente perfurado por Alto e depois voou para longe. Helena o acertou, deixando-o inconsciente, e Cris também disparou contra ele. Parece que ele não tinha planejado adequadamente sua estratégia para derrotar a besta com a qual Helena estava lutando. Felizmente, todas as vítimas do ataque de Obsidiana acordaram de seus comas enquanto ele era detido. Mais tarde, Vermont sombriamente informou Alto que, para curá-lo, ela havia conectado suas energias vitais, de modo que, se um deles morresse, além disso, eles também perecerão, ligados pela conexão das energias vitais. Os homens, de repente, adotaram uma atitude fria em relação a Alto. Vermont a aconselhou a se afastar, revelando sua verdadeira natureza de monstro disfarçado. Entretanto, Alto beijou-a,
respondendo que não se importava. Isso gerou um desconforto entre os rapazes, que lamentaram o fato de que Ramil havia parado de aparecer na turma. As meninas choraram a morte de Obsidiana. Quando Lilia se encontrou com Alto pela primeira vez, ela explicou que, apesar de ser um demônio, não era má e confiava em Alto para guiá-la caso perdesse o controle novamente. Alto optou por se maquiar e dar um beijo nela quando Vermelho entrou na sala. Alguém comentou que Obsidiana era um tolo, mas sua pesquisa era interessante, e eles planejavam concluir. Uma bruxa e um feiticeiro chamados Liotte e Riley foram mencionados, relatando que mataram os ocupantes de uma igreja em busca de algo chamado delícia torcida dos meninos para o sexo masculino. Eles também mencionaram que usaram um uniforme escolar que ficou um pouco apertado para Riley. Mais tarde, na aula, quando Alto e Vermelho tentavam mostrar algo, foram abruptamente detidos pelo conselho estudantil. Elaine, membro do conselho, pediu desculpas por não ter ajudado na luta contra a Obsidiana e informou que ele havia fugido da custódia. De repente, eles foram cercados e pressionados pelo conselho estudantil. Exigiram a verdade de Alto, tomando-o como refém com uma espada. Não tinham outra opção senão admitir que Vermelho era um demônio e que suas vidas estavam interligadas. Jéssica, outra membro do conselho estudantil, expressou o desejo de eliminar Vermelho. Portanto, ela ficou surpresa quando Helena aceitou essa revelação e afirmou que Alto não era maligno. Nesse momento, Alta foi convidada a se juntar ao conselho estudantil por Helena. As coisas começaram a ficar mais sérias a partir desse ponto, à medida que Alto aceitava a oferta de Helena, mesmo que duvidasse de suas intenções. Essa decisão deixou Lilia, Marques e Cheryl satisfeitos. Mais tarde, Vermelho advertiu Alto de suas suspeitas de que Helena não era humana. Os dois observaram Helena, Chris e Jéssica se transformarem após entrarem em uma reunião do conselho. Helena e Chris admitiram que a culpa era deles por não trancar a porta, o que deixou Jéssica em pânico. Helena mostrou um fragmento do monstro com o qual lutara, e ao examiná-lo, eles descobriram uma forma de magia que nunca tinham visto antes. Enquanto isso, Koaku Mia, o mestre das criaturas, cumprimentou Lolita e Eleador. Mia ficou chateada quando Lolita admitiu ter matado um recruta em potencial antes de ambos partirem para uma caçada. No sonho de Alto, ele viu um homem mais jovem chorando em uma cidade devastada. Era uma imagem sombria, sem dúvida. Um ser o recebeu calorosamente e, em seguida, aconselhou-o a decidir se salvaria a humanidade ao proteger Vermelho ou permitiria que seu homem morresse. Optando por salvar a humanidade, ele acordou ansioso em relação ao seu próximo exame prateado masculino. Vermelho o beijou, primeiro para carregar sua energia e depois para aliviar sua ansiedade. Muitas mulheres que compareceram ao exame eram estudantes de todo o país. O professor exibiu uma bola de cristal com uma chama dentro e instruiu os alunos a adicionar a chama ao seu monitor para fortalecer o fogo. Muitos alunos tentaram fazer isso. No entanto, eles não conseguem afetar a chama, e Lilia percebe que a razão é que estão concentrando sua mana no cristal em vez da chama. Ela compreende que pode simplesmente ampliar a chama. Marques consegue influenciá-la de perto e passa no teste, enquanto Cheryl e uma aluna de outra escola ajudam a intensificar a chama. No final, ele percebe que pode derramar mais mana rapidamente aproximando-se do cristal por trás. Aconselhado por Lilia, ele decide mostrar isso e provoca a chama a ponto de quebrar o cristal. Ele pede desculpas, mas o professor informa que ele passou. É justo, afinal. Alto também de vez em quando dá um espetáculo, afinal, o gênero masculino dela não deve ter toda a diversão. Agora, antes da prova escrita, Alto e seus amigos continuam o piquenique para aumentar o moral uns dos outros. Porém, Alto quase se atrasa, já que Vermael o arrasta para um corredor para beijá-lo. Um aluno da outra escola reclama da atitude vangloriosa de Alto enquanto está no banheiro, mas Lolita aparece furtivamente, o mata e rouba seu ingresso de teste. Enquanto isso, Helena e Jéssica estão praticando esgrima. Após a vitória de Helena, elas discutem sobre Alto e Vermael enquanto ele toma banho. No horário do teste, Alto deve esperar lá fora enquanto entra na sala de testes. Ele se senta ao lado de Lolita, que lhe deseja boa sorte, enquanto o correio espera lá fora, entediada. No entanto, Alto entra em pânico quando Lolita adormece assim que o teste começa. Entretanto, ele mantém o foco na conclusão bem-sucedida do teste. Eventualmente, Lolita se levanta da cama e termina o teste em questão de segundos, zombando de Alto por sua lentidão. Um guarda relata ter encontrado o corpo do aluno, e o professor repreende Alto por conversar,
embora ele saiba que Lolita não é uma estudante. Lolita alega ter feito o exame apenas por diversão antes de conjurar um golem de pedra para atacar as pernas do professor. A violência verdadeira começa, e era exatamente o que ela estava esperando. Vermelho e o instrutor do primeiro exame chegam enquanto todos os alunos, exceto Alto, Lydia, Marques e Cheryl, saem do local. Os 3 últimos são coagidos a sair do prédio por guardas, mas, enquanto tentam retornar através de um espaço VARP, são repelidos, apesar de todos os seus esforços. Gala aproveita a oportunidade para agarrar Alto, talvez porque a musa dele não está presente. Lilita então invoca mais golems e empala o ombro de Alto, fazendo com que ele grite de raiva e, em seguida, esmague o golem. Quando Alto questiona o homem sobre seus desejos, ele revela que sua gangue planeja exterminar a raça humana, transformando-os em monstros por meio de demônios. No entanto, Lolita age rapidamente para detê-lo e impede que ele mate Alto. No entanto, o livro que ele usou para convocar sua musa o protegeu. Logo depois, a mulher dos sonhos apareceu, afirmando ser a lembrança de seu selador masculino, o mago do início. Em resposta à tentativa de agressão de Lolita, ela interrompeu o tempo e enviou Alto para as memórias de Vermelho. O jovem se encontrou alegremente brincando em um passado que remontava a 550 anos, conforme explicado pelo mago do começo. Nesse período, Vermelho e os órfãos Mia, Lynn e Kate foram adotados por freiras. Embora ela fosse uma demônio, os habitantes da cidade não se importaram inicialmente. No entanto, a situação mudou quando a cidade descobriu a verdade sobre Vermelho. A população ficou furiosa e sitiou a igreja ao descobrir que Vermelho era, de fato, um demônio. Ela foi responsabilizada por uma praga que assolou a nação. Vermelho foi persuadida a fugir em busca de sobrevivência, mas ela estava prestes a concluir sua fuga quando ouviu alguém ameaçar sua família. No entanto, quando ela retornou, sua família já havia sido enforcada, e era tarde demais para salvá-los. A situação tomou um rumo extremamente sombrio, pois Vermelho perdeu o controle de suas emoções e se transformou em uma forma monstruosa. Pela primeira vez, ela massacrou todos na cidade e ateou fogo à mesma. O mago afirmou que a culpa era sua e que esse incidente foi a razão pela qual Vermelho foi selada. Alta ficou horrorizado com o que tinha visto, mas ainda assim interagiu com Vermelho após descobrir que ela podia se transformar em uma versão adulta. Vermelho soluçava, pois sabia que o crime que cometeu não poderia ser desfeito. No entanto, ele deixou de lado suas tristezas e deu a ela um beijo apaixonado. Declarou seu amor por ela enquanto retornavam ao mundo real. Pediram a Lolita que parasse de falar e unissem seus poderes para derrotar o imenso golem que ele havia convocado. Alegaram que o único objetivo da criatura era destruir o mundo. Um portal permitiu que Eleador e Lolita escapassem após afirmar que não podiam mais manter a barreira de espaço intacta. De acordo com o mago do começo, ela revelou que seu nome era Fátima e instou Alto a cuidar bem de sua musa. Fátima descreveu a musa como um amigo íntimo e depois corrigiu a barreira antes de desaparecer. Mais tarde, Alto recebeu instrução em esgrima e artes marciais de Jéssica e Chris. Ele estava empenhado em se tornar mais forte para poder se defender contra as ameaças do inferno. Devido à sua inexperiência e falta de força, ele foi facilmente derrotado durante os treinos. Seu corpo estava lutando para se fortalecer quando ele e Vermelho estavam juntos na cama. Foi nesse momento que Vermelho declarou seu amor por ele. Todos concordaram com as palavras de Helena durante uma reunião do conselho estudantil, que enfatizou a importância de todos se unirem para deter os ataques. 3 dos participantes do teste de Lilia, Marques, Cheryl e outros, haviam passado. No entanto, quando Alto não apareceu, Lydia começou a suspeitar que ele poderia estar com o correio. Na verdade, ele e Vermelho estavam compartilhando um beijo público enquanto celebravam seu amor e compromisso mútuo. Embora fosse estranho, não havia nada de ruim nisso. Acredito que este seja um dos animes mais peculiares, embora contenha alguns dos tropos clássicos que esperamos em animes do gênero demoníaco e de família. Este anime se destaca por ser mais sombrio, mais ousado e consideravelmente mais explícito do que é comum nesse gênero. Isso merece um reconhecimento especial. E aqui terminamos o vídeo. Como sempre, se você gostou do conteúdo que apresentamos, não se esqueça de se inscrever no canal. Continuaremos a trazer muitos vídeos como este no futuro. Até a próxima!